Então, minha saudação neste momento a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por este dia, por este momento, e que podemos entrar até em vossos lares através desta programação, através deste vídeo. E neste momento, eu quero estar falando com você sobre a presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus no decorrer dos anos, desde a formação do Éden, do Jardim do Éden, desde a formação do primeiro homem, Deus ele tinha por prioridade se relacionar com as pessoas. E ao decorrer desta programação, ao decorrer deste vídeo, eu quero que você, meu amigo, meu irmão, meu querido, venha estar prestando atenção que Deus ele não quer apenas ter um momento durante a semana em que ele esteja se relacionando, em que ele esteja em contato com tua vida, mas sim ele quer ter prioridade em tua vida, em teu coração. É bem verdade que quando entrou o pecado através de Adão e de Eva, Deus ele se voltou para trás. O Deus ele entrou o pecado e o pecado sempre faz a separação entre Deus e o homem. Mas no princípio vemos em Gênesis capítulo 3 ou no Gênesis capítulo 1, quando Deus criou, no capítulo 2, quando Deus criou o homem, ele na virada do dia, ele sempre vinha e tinha comunhão com Adão e com Eva. Mas vemos então no Gênesis capítulo 3, verso número 8, verso 9, onde eles se esconderam. Eles se esconderam. Adão, ele se escondeu da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E vemos então em Gênesis capítulo 3, verso 23, onde Deus ele então lançou para fora, lançou Adão e Eva para fora do jardim. Por quê? Porque eles haviam se corrompido na presença. Eles haviam se corrompido com o pecado. E o pecado, como eu disse antes já, ele faz separação entre Deus e o homem. E no decorrer da história do povo de Deus, do povo de Israel, vemos que mesmo assim Deus sempre investiu no homem para se reconciliar, para ter comunhão com as pessoas. Ele escolheu, podemos ver, ele achou graças a, na vida de Noé, em Gênesis 6, capítulo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. E no decorrer da história, depois vemos que Deus ele fez uma aliança com Abraão, que Abraão seria pai de multidões. Depois de Isaac e Jacó, e posteriormente Jacó, que significa depois com o povo de Israel. De onde veio o povo de Israel? E Israel, quando estava, podemos assim dizer, estava cativo, é, Deus, ele conduziu, ele tirou Israel com mão forte do cativeiro, ou ele tirou com mão forte do Egito, e ele estava com os seus filhos no caminho à terra prometida. Ele estava com Moisés e os demais guias, ele estava com eles. Ele estava com eles quando o Mar Vermelho eles tiveram que passar. Eles estavam com eles como? Através de uma coluna de fogo durante a noite e de dia a presença de Deus ela estava representada por uma nuvem. Então Jesus, o Deus, ele sempre queria ter comunhão com o homem, com a raça humana. Mas o pecado, até hoje, ele faz separação de Deus para com o homem. O pecado, ele nos afasta do nosso Criador. Porque o Criador, ele tem prazer em ter comunhão com a sua criatura, com a sua criação. Mas, infelizmente, entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte e a separação para com Deus. E no decorrer da história, em Josué, no livro da Sagrada Escritura,
quando eles entraram na Terra Prometida. Jesus, ele estava sempre junto, o Deus, ele sempre estava junto, através de algo representativo, que isso queria dizer Deus, ele estava caminhando com o seu povo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, que lemos em Samuel, capítulo de número 4, que a arca de Deus, ou arca da aliança, ou arca do concerto, ela representava também a presença de Deus entre o povo. E como eu tenho falado, o pecado, ele sempre faz separação de Deus para com o homem. Mas em 1 Samuel capítulo 4, verso de número 18, aqui nos mostra, ou melhor, verso de número 17, nos mostra que a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, nos diz aqui: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Então, o que eu quero dizer aqui com esta passagem é que a arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Ela simbolizava que Deus estava caminhando com seu povo. E aqui houve uma batalha, houve uma guerra, e os filisteus venceram os israelitas. E a arca de Deus, ela foi tomada, ela foi raptada, ela foi, podemos assim dizer, capturada e foi levada embora. Então o povo de Israel estava dizendo com isso: se foi-se a glória de Deus sobre a nossa vida. Mas não é que os inimigos vieram e roubaram a arca de Deus, mas sim é porque o povo de Deus, o povo israelita, ele negligenciou a presença de Deus, ele andou levianamente, ou ele não teve o devido cuidado, ou ele não cuidou, não cuidou como deveria cuidar a arca de Deus ou a presença de Deus. Porque para nós, para que eu e você tenhamos a presença de Deus em nossa vida, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. O Senhor Jesus, ele é um Senhor Jesus, ele arde em ciúmes. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, verso de número 5: ou cuideis vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita, ele tem ciúmes. É bem verdade que Jesus, ele sempre quer ter o primeiro lugar em nossa vida. Desde a criação do homem, ele não divide a casa com ninguém. Ou, meu querido irmão, meu querido amigo, quando você constrói uma casa e você constrói esta casa, você para morar, você e sua família, sua esposa, seus filhos. E agora vem uma pessoa, podemos assim dizer, má, que você não conhece, e agora ela vai dizer: eu vou morar a partir deste momento contigo. Você vai aceitar isso? Você vai dizer: não, pode morar aqui, vamos dividir a casa. E ele vai sujar, ele vai viver de qualquer maneira, ele vai colocar coisas que não te agradam. Você não vai querer dividir a casa. E assim é o Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. Jesus é da mesma forma, ele te criou, ele me criou com um propósito de ter um íntimo relacionamento com minha e com tua vida. E ele não divide a nossa vida com ninguém. Então entrou o pecado e fez separação entre Deus e o homem. Mas quando Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para novamente, podemos assim dizer, para novamente nos remir, para que novamente pudéssemos ser salvos, para que novamente pudéssemos, Deus ele veio e mandou seu filho Jesus Cristo. E o que, como a palavra nos diz, por um homem entrou o pecado e a morte, mas também através de um homem, Jesus Cristo, veio a vida e a salvação a todos nós. Então, o que eu quero te dizer com isso? Jesus, ele nos reconciliou para com o Pai. Ou Jesus é o caminho da reconciliação para com o Pai. E ele veio para que nós novamente tivéssemos acesso livre para com o Pai.
para que nós pudéssemos novamente nos relacionar com o Pai, para que nós novamente pudéssemos chegar a conhecer a vontade cada vez mais e mais do nosso Pai Criador. Porque a palavra em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 16, a palavra nos diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? A palavra do Senhor, ela nos diz assim que o Senhor Jesus, ele não habita, ou ele não tem prazer, ou ele não habita em casas, ou em templos, ou em igrejas feitas por mãos de homens, mas sim, ele quer habitar, ou ele habita em meu e em teu coração. Se de fato nós o entregamos este domínio, nós entregamos, podemos assim dizer, a chave da nossa vida nas mãos, da chave do nosso coração nas suas mãos e dizer: Senhor, habita em mim, faça de mim a tua morada. Tem um lindo louvor que nos diz: Senhor, eu sou tua morada, eu sou tua casa, eu sou tua morada. E o Senhor Jesus, desde a existência, desde a criação do primeiro homem, ele queria ou ele quer ter um relacionamento de pai para de pai como de um pai para com um filho conosco. Mas desde o primeiro homem até hoje, o inimigo das nossas almas, ele através do pecado, ele nos tenta afastar de Deus. E quando ele nos consegue afastar de Deus, ele afasta também a vontade de Deus que ele planejou, pela qual ele te criou, com os propósitos pelo qual ele te formou. Então eu quero te dizer, meu querido amigo, meu querido irmão, que me escuta neste momento, que o Senhor Jesus, ele quer ter uma íntima comunhão contigo. E você talvez se faça a pergunta neste momento: mas como eu posso fazer? Você talvez diz: Senhor, mas como eu posso fazer para que eu possa me relacionar com Deus? Eu não sei, o que eu devo fazer? É, a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela é maravilhosa e através da palavra do Senhor você pode entrar em contato com Deus. Através da oração você pode entrar em contato com Deus. Como você faz, meu querido irmão, minha querida irmã, ou como você faz para ter comunhão, para conversar com teu pai da carne, podemos assim dizer, com teu pai, com tua mãe que te geraram, que são teus pais biológicos? Como você faz? Você vai lá um dia da semana, vai lá no final de semana e você senta com eles e você conversa com eles. Você dialoga com eles, você fala da tua vida para eles e você pede conselhos muitas das vezes para teu pai, para tua mãe, ou até muitas vezes para um pastor, para um líder religioso. E da mesma forma é para com o nosso Deus. Você pode achegar a Ele através da oração, através de palavras simples. Você não precisa fazer um texto elaborado. Você pode se chegar a Deus e dizer: Senhor, meu Pai Celestial, me ajude, Senhor. Eu quero ser cada vez mais e mais, Senhor, obediente à tua palavra, obediente aos teus mandamentos. Porque um Pai Celestial, um Pai da terra, um Pai terrenal, ele nos castiga por um tempo, para por aquilo que parece bem aos seus olhos. Ele muitas das vezes ele nos adverte, ele nos corrige, mas o Pai celestial, ele nos adverte, ele nos corrige, ele nos admoesta, não para uma vida de 60 ou de 80 anos, mas o Pai celestial, ele nos convida a vivermos eternamente com ele um dia. E não é 50, 70, 80 ou 100 anos, mas sim é uma vida para todo sempre com Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus esteja abençoando a tua casa, que Deus esteja abençoando a tua família. E que você possa dizer: Senhor, faça de mim a tua morada, habita em mim, habita no meu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.